Vamos tentar fechar agora? Casari. Obrigado. Cerveja só, hein? Depois dessa sair do armário, hein? Olha esse chapéu azul. Né? Olha, pessoal, eu reparei em muita coisa aqui. Não sei se eu vou lembrar de muita, eu tomei uma cerveja, mas eu reparei que todos que vieram para cá trouxeram alguma coisa na mão. Né? Livros, não, você trouxe na cabeça, não é isso? Isso que você queria dizer, eu já disse para você. Livros vieram muitos, o que é razoável para intelectuais. O Tércio está com uma mala dela, que vai sacando. Né? Copo de cerveja. Ah, isso. Um outro traz um copo de cerveja. Os mais modernos trouxeram um Ultrabook, o iPod, né? Você veio com o seu... Enfim, e aí eu, na hora de levantar lá, vi que não tinha nada, né? Aí, como eu vim de chapéu, que eu vim caminhando, e eu trouxe um livro aqui pro Tércio, não é isso? E estava ali, eu peguei os dois para mostrar que eu também sou deste mundo. Então, eu queria começar com isso. Todo mundo, obviamente, para se colocar, precisa de referências, né? E os livros aqui foram as referências. O Tércio trouxe aqui o seu passado de leituras, de preocupações, que envolve o passado do ministro Eros Grau, do ministro Aires Brito, enfim. São as referências de que todos nós nos valemos na vida, e isso, em termos de funcionamento da máquina judicial e da vida política, é muito importante. E aqui eu acho que é o primeiro ponto que o mensalão é interessante. O mensalão, o julgamento do mensalão é algo que não será apagado. Quer dizer, até agora não existia esse julgamento, não existia esta situação, e ela passa a existir. O principal tribunal do país julgou a cúpula política do país e a condenou. Isso é significativo. É algo que não tem comparação. Não ocorreu antes algo assim. E é uma referência, quer dizer, o chapéu com que se pode caminhar por aí e dizer, bem, podemos perseguir a cúpula política do país, e o principal tribunal do país, um juiz de primeira instância não sei, mas o principal tribunal do país pode condená-los, né? Isso, em termos de direito, sempre foi muito importante, porque nós sempre trabalhamos sobre o passado, quer dizer, decisões do passado, normas do passado, e o fato de que uma norma foi posta no passado não é irrelevante, quer dizer, nós passamos a nos valer delas. O fato de que se decidiu alguma coisa se torna significativo e nós usamos para o futuro. Então, isso é um elemento importante, eu creio, desse julgamento. Especialmente porque ele não é um daqueles julgamentos que se perdem numa massa de centenas de milhares e as pessoas não sabem, ou se alguém invoca, num caso qualquer, os outros, que não podem negar que o julgamento tenha existido, os outros tendem a não levar nele aquela importância que está dando quem invoca. Eu creio que há uma certa unanimidade, pelo menos no momento presente, em relação a esse julgamento. Unanimidade que ele existe, ele é significativo, ele é um marco, alguns dirão da injustiça, outros dirão da justiça, mas ele é um marco, quer dizer, então, esse é um dado bastante importante. Isso entra no repertório, não sei se durará como as peças do Shakespeare, né? Mas entra no repertório e provavelmente será usado no futuro de maneiras impactantes. Então, eu acho que esse é um elemento interessante para destacar, né? Esse julgamento gera referências muito importantes, muito significativas. Bom, uma das razões que faz com que esse julgamento possa servir de referência assim é o fato de que o Supremo Tribunal Federal hoje funciona num sistema de máxima exposição, o que não é comum nas cortes supremas e muito menos nas cortes constitucionais. Agora, o Supremo não é uma corte comum, não é uma corte constitucional comum. É uma corte que foi construída no Brasil com uma história, aproveitou-se o Superior Tribunal de Justiça do Império,
Ele foi acumulando competências, a nossa história foi lhe dando um papel segundo as normas, e ele foi lá com a sua prática construindo uma história que tem importância. Em relação à publicidade, essa história foi construída, e foi construída muito recentemente. Todos os julgamentos são públicos, diz a Constituição, e esse princípio sempre foi aceito, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Marco Aurélio mudou a história do Supremo Tribunal Federal, em dois sentidos. O primeiro sentido é que já foi referido aqui pelo Samuel, é que ele criou a TV Justiça, e foi um ato consciente, lutou para criar a TV Justiça. Ele lutou para que houvesse uma previsão na lei da TV a cabo de um espaço para a TV Justiça, contra todas as dúvidas, a resistência dos seus colegas e as ponderações bastante razoáveis de que era um espetáculo deprimente ver os advogados, promotores falando da sua carreira interessantíssima, que começou numa comarca distante. Enfim, todos os argumentos foram dados contra essa invenção, e ele lutou para que ela fosse implantada. Porque ele tinha uma certa visão de tribunal, de papel do tribunal, que ele queria aparecer, sei lá eu. O fato é que foi criado o instrumento para que o Supremo passasse a divulgar a si mesmo, divulgar as suas decisões, e quando ocorresse um fato como este, usando a competência que tem, ele pudesse ser acessado com muita facilidade. Foi uma criação pela qual se batalhou muito concretamente e tal. E já que eu falei do Marco Aurélio, eu acho que é outro elemento que tem muito a ver com o modo como o Supremo funciona hoje, pelo qual o Marco Aurélio também é responsável, muito responsável, que é o fato de que ele levou ao extremo a divergência, né? Foi ele que introduziu nos debates do Supremo Tribunal Federal a discordância a respeito de tudo. De tudo. É um chato de galocha que quer discutir absolutamente tudo, discorda das coisas pelo prazer de discordar, ou pelo prazer de aparecer quando há unanimidade, sei, não importa as razões, mas ele fez com que os tribunais em que a divergência é normal, é corriqueira, passassem a ter no Supremo Tribunal Federal um outro modelo em que as coisas se potencializam de uma maneira extraordinária, né? E os pontos de vista muito divergentes aparecem em relação a tudo. E esse julgamento do Mensalão mostra isso. Eles rediscutem todas as questões, de fato e de direito, das mais sofisticadas constitucionalmente, como essa que estão discutindo agora, sobre se pode ou não pode cassar o mandato do deputado, deixaram para discutir essa questão nesse momento, né? As doutrinas penais, a interpretação das normas mais específicas, até os fatos, né? Então, aquele é um tribunal em que se discute num volume e se dá uma quantidade de argumentos e se faz uma quantidade de discurso que provavelmente não tem comparação no mundo. Isso, claro, tem a ver com uma história que veio se construindo e, de repente, vem um personagem que dura muito no Supremo, está há muito tempo no Supremo, começa a usar um estilo que cai bem, quer dizer, todos ali estavam interessados, aquilo tinha a ver com a democracia, com a vaidade, e aí põe a televisão. Então, tudo isso para dizer o seguinte: o modo como o tribunal funciona é um modo muito peculiar. E nesse modo muito peculiar, dois elementos eu destaquei aqui. É o fato de que lá todas as opiniões estão presentes, tudo se discute, absolutamente tudo se discute e se passa limpo, né? E isso é feito de uma maneira muito visível, muito exposta. É um tribunal muito exposto. Isso tem, claro, toda a responsabilidade no fato de as sessões do tribunal terem se tornado entretenimento público, o que é incrível, porque aquilo é chatíssimo, né? Então, alguém referiu aqui, eu já tinha ouvido essa frase, uma professora importante da ciência política dizia: eu aposentado agora, eu chamo as minhas amigas, a gente estoura pipoca e fica assistindo as sessões do Supremo. É uma coisa improvável, né? Para ver o julgamento do Mensalão. Se tornou entretenimento público. É muito estranho que aquilo seja entretenimento público. Acontece que há outros entretenimentos públicos que são muito estranhos e têm durado milênios. Por exemplo, esses ritos da Igreja Católica
são muito estranhos, gente. Não é uma coisa tão simples explicar a permanência daquilo. Não é como um show da Shakira, em que se mede o tempo que as pessoas fixam a atenção. Enfim, aquele rito envolve uma quantidade de burocracia, de história, de coisas inexplicáveis. É incrível aquilo. E as pessoas assistem, agora até pela televisão, né? É incrível. Passa na televisão aqueles padres todos travados, com aquela veste, falando coisas monocordicamente e tal. As sessões do Supremo Tribunal Federal são assim também, né? Não obstante virar entretenimento público. Então, é algo curioso, né? Como essa história, um pouco dos acasos, dos personalismos, permitiram que o Supremo Tribunal Federal no Brasil virasse entretenimento público. Outras cortes constitucionais extremamente importantes, que são muito discutidas publicamente, não têm essa característica. Não são entretenimento público. E esse é o último ponto que eu queria dizer, que nós já vamos muito tarde, preciso falar pouco. A última coisa é, até que ponto um tribunal pode ter essa publicidade, pode ter esse grau de divergência, sem perder o sentido, a aura, né? Que afinal justifica que nós tenhamos atribuído a eles este papel, né? Os militares receberam na América Latina papéis, não só eles tomaram o poder à força, mas eles receberam o papel de botar a ordem no país, porque eles tinham uma aura, né? A partir de um certo de ordem, de serem capazes de organizar o conflito, de garantir que o país não quebrasse, etc. Bom, mas eles exerceram o poder e perderam a aura, né? E perderam o poder, né? A pergunta é, os ministros do Supremo vão perder a aura num certo momento? Qual é o detalhe que vai fazer com que percam a aura? Talvez o caso do ministro Luiz Fux mereça atenção nesse sentido. Por quê? Primeiro porque ele faz um estilo garotão, carioca, subiu no palco, tocou guitarra, que convenhamos, não é? Mas ele tenta... Para quem já está usando máscara de Batman e servindo Lula aos pedaços, aqui nós fizemos um ritual antropofágico, fritamos o Lula, comemos aos pedaços, etc. Ele é o máximo. Agora, não deixe de perceber que foi o ministro Luiz Fux o escolhido Pelo Joaquim Barbosa. não só mas foi escolhido pelo pessoal do PT, pelo Zé Dirceu, para ser destruído. Talvez ele tenha ajudado bastante nisso, né? Mas ele foi escolhido para ser destruído e para eventualmente destruir essa credibilidade que o Supremo tem, mesmo nos advogados que sabem dos detalhes e tal, mas enfim, tem um certo respeito. Mas ele foi o escolhido, né? Talvez porque ele tenha deixado de se comportar da maneira que de ter decoro, a liturgia, né? Que é uma expressão que apareceu aqui, não sei. E há esse risco, quer dizer, quando há uma alta exposição pública e quando se começa a falar muito sobre questões muito importantes e mexer em assuntos muito importantes da vida política, evidentemente se entra nisso que é o fascinante da política, que é a possibilidade de perder, de repente perder tudo, né? E aí eu creio que é a indagação que, em relação ao papel do Supremo Tribunal Federal, fica desse julgamento. Ele tem a importância que teve, porque o Supremo tem competência para julgar a cúpula política do país, numa ação penal, porque o Supremo Tribunal Federal é o lugar que diz as coisas que nós queremos dizer e ele diz as coisas variadas que as pessoas querem. O Supremo Tribunal Federal tem uma alta exposição pública, né? As pessoas foram incorporando aquelas imagens, se acostumando com elas e, enfim, agora tem as decisões do Supremo como referências, né? Mas a pergunta é se em algum momento isto vai se quebrar, né? Se ele continua tendo a oportunidade de fazer isso ou se isso tem um limite porque o torna um ator político e a graça da política é esse jogo, e o jogo envolve ganhar e perder. Num certo momento tudo desaba, esse desmoralismo não tem mais a condição de fazer. Eu creio que essa é uma dúvida fundamental que eu senti aqui
no nosso debate sobre a questão da publicidade, né? Em que medida toda essa publicidade é algo que criou um perfil do tribunal que permite o tribunal continuar cumprindo essa função ou até ir crescendo. Eu creio que essa é uma dúvida fundamental de todo mundo, né? E esse momento de, eventualmente, o Supremo perder essa aura que acabou conquistando muito em função de toda essa teatralidade que a gente discutiu aqui hoje, pode estar chegando, a represália por parte do Legislativo pode ser um ponto de conflito que pode fazer com que essa aura se perca? Olha, eu acho muito difícil aqui, essas coisas de futurologia são complicadas, né? Acho muito difícil que o poder legislativo, batendo de frente hoje com o Supremo Tribunal Federal, com o capital que ele tem de apoio na opinião pública, ele consiga vencer e dizer, não, o João Paulo vai permanecer aqui, convenhamos, é um pouco, pode ser até que ele permaneça. Enfim, eles vão enrolando e tal, pode ser que ele permaneça, mas um confronto que desmoraliza o tribunal, acho difícil. Nesse momento. A questão é saber se, aos poucos, o poder legislativo, apoiado pelo executivo ou vice-versa, irá tentar retirar competências do Supremo Tribunal Federal ou limitá-las. Já estão falando disso. Essa retirada de competência É uma espécie de golpe. pode partir do executivo ou do legislativo, é isso? Pô, emenda constitucional. Emenda constitucional. Não, mas não é. É inconstitucional. Ué, mas redistribuir competências, por exemplo, redistribuir a competência para julgar os políticos, mandando para o STJ, até considerando o fato de que é inviável esse sistema de gastar 150 sessões do Tribunal Constitucional para julgar uma ação penal. Daí ele vira um ator político. Enfim, pode ser algo que não vai se acusar de ser inconstitucional no sentido de retirar a competência da Justiça julgar, mas retirar do Supremo este papel de concentrar funções, né? Então, isso talvez, mas esse é um longo jogo a ser jogado, há muitas coisas a acontecer e tal coisa. Eu creio que o momento para o Legislativo não é ideal para ele reagir publicamente e ganhar publicamente como algo paradigmático. Pode ser com pequenas trapaças, que é algo que os políticos profissionais são bons nisso, e tal coisa. Os deputados fiquem lá, né? Mas não é disso que nós estamos falando, né? É de algo mais forte. O conceito de aula. Passa o microfone para ele. Foi citado muito o conceito de aula aqui, que ficou ambíguo na tua fala, se a aula vem dessa função performática do Supremo, desse recolhimento, desse afastamento dele, ou ele ganhou a aula justamente nessa exposição pública decorrente da transparência, da TV Justiça. De qual dessas duas aulas você está se referindo? Eu não sei responder, mas eu me lembro, minha mãe me levava na missa quando eu era pequeno. Nós morávamos perto de um hospital, chamado Hospital de Apetec. E lá tinha um padre que rezava a missa em latim. O Concílio Vaticano II não tinha passado para aquele padre, de costas. E aquilo, para mim, era impressionante. De frente para Deus, mas de costas para nós, né? Aquilo, para mim, tinha um grande poder assim, simbólico. Por quê? Porque aquele sujeito estava ligado a um mundo que eu não conheci, mas vinha desde muito longe. Eu acho que isso o Supremo Tribunal Federal também passa. O Tribunal Federal não é uma instituição criada para julgar o mensalão. O Supremo Tribunal Federal ele é contemporâneo do nascimento do Brasil. Aliás, antes, ele vem de Portugal, se transforma num tribunal brasileiro, de Superior Tribunal de Justiça vira Supremo Tribunal Federal na República, ele trabalha todo esse período, etc. E, de repente, ele julga o mensalão. As vestes tradicionais dos juízes existem há milênios. Este linguajar incompreensível, etc. e tal, enfim, é português arcaico, é latim. Eu creio que essa aura não foi inventada agora, essa aura vem, não é? Ela é histórica, a história tem um papel legislador impressionante nas instituições. Então, eu creio que as pessoas respeitam aquele tribunal como lugar que pode eventualmente fazer a diferença, porque não foi inventado agora, não é algo casual ele assumir esse papel. Eu sou casado com uma historiadora, portanto acredito em história. Vocês, por favor, depois. Eu vou fazer
a propaganda aqui, já que estamos terminando. Esse livro que eu trouxe aqui para o Tércio, tem Jurisdição Constitucional no Brasil, nós lançamos semana passada, é o último livro da Sociedade Brasileira do Direito Público, que há 15 anos tem um projeto de pesquisa acompanhando o Supremo Tribunal Federal e fazendo pesquisas sobre os métodos de decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre os temas que ele decide, as ambiguidades, o papel de cada ministro, etc. E essa aqui é a nossa última produção. Isso aqui é uma referência boa para eu utilizar como uma fala que, enfim, defende esse sentido histórico, que é formado por todas essas coisas aqui, da formação da aura do Supremo Tribunal Federal. É isso aí. Muito obrigado. 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 Bom, acho que estamos chegando ao fim. Isso não quer dizer que naquele programa que todos receberam, de que amanhã nós continuaríamos, isso não foi eliminado. Estão, quem quiser, todos convidados para almoçar e para o rescaldo, para um bate-papo, conversar, sem esse tipo de formalidade. Isso podemos fazer de qualquer jeito amanhã. Acho que, de certa maneira, o projeto que nós discutimos, e o Tiago, que ajudou bastante também a pensar isso, o projeto acabou tomando o seu rumo, em alguns momentos conforme tinha sido pensado, em outros momentos saindo um pouco, enfim, outras falas apareceram e foram dando uma vida própria a essa interrogação. Provavelmente muitas questões ficam na cabeça da gente, não vão ser inteiramente respondidas, ou são aquelas questões que a gente consegue tomar consciência delas depois, talvez na segunda, na terça, fala, puxa, podia ter falado isso, perguntado aquilo, então, mas aí já passou. Mas isso fica uma coisa importante desse tipo de diálogo que a gente realizou nesse espaço. A questão principal, acho que o Carlos ali trouxe ao final, a questão principal dessa posição do Supremo ao final, depois desse julgamento, acho que é algo a pensar, e a pensar conjuntamente com a exposição do Genaro a respeito e a sua exposição, não? A respeito dessa mudança cultural, enfim, o que vem aí pela frente, um pouco de invenção do futuro, o que vai acontecer com esse Supremo Tribunal Federal, e aí entra toda a interrogação do que será um juiz constitucional daqui para frente, um juiz cantor que toca guitarra, um juiz que consegue discutir e fica de pé e é mais agressivo em relação aos outros, ou um juiz, a gente sempre ouviu falar em voto vencido, que de repente transforma sutilmente a ideia de voto vencido em voto divergente, e parece que insiste que o meu voto é divergente, não é necessariamente vencido. No começo, a fama dele era, Marco Aurélio, tudo que ele fala é voto vencido. Hoje em dia, a gente começa a perceber que o voto divergente é importante. E a palavra vencido começa a ter menos importância do que a palavra divergência. Enfim, também não deixa de ser uma mudança de perfil. Mas, principalmente, a lembrança de que, de fato, isso aconteceu, uma lei foi iniciativa dele, que foi ele que promulgou. Houve toda uma trama para que não fosse o presidente da República que promulgasse essa lei, não foi o Fernando Henrique, não foi o seu vice também, não foi o presidente da Câmara. Todo mundo mais ou menos se escondeu ou foi escondido, e quem assinou foi o Marco Aurélio. Foi ele próprio que assinou e promulgou, portanto,
essa lei. Bateu o escanteio e cabeceou. Exatamente. Foi o que ele fez. Bateu o escanteio e deu de bicicleta. E deu de bicicleta. O que é alguma coisa significativa, porque esse duplo papel é um dado importante. Você começou falando, enfim, nós ouvimos isso também em vários momentos, na sua exposição também, na questão do Supremo, é o que está ali em cima. A linguagem jurídica é toda uma linguagem montada nessa imagem. Não? Nós, por exemplo, temos fórmulas em que a parte é uma parte suplicante, você faz súplica. E suplicar não, é uma palavra latina curiosa, não? Ela vem de suplicar, que significa dobrar para baixo. Ou seja, de fato, o tribunal é uma coisa que está lá em cima, por isso que você suplica. Não? Você se dobra, é como ajoelhar-se diante de. Não? Só que quando essa exposição transparente no limite do espetáculo e, portanto, do show acontece, esse suplicar fica estranho. É isso que talvez nos incomode um pouco nesse momento quem foi educado na outra tradição. Como é que você pode suplicar? E aí a aura começa a ser afetada. Você não se ajoelha diante disso. Não, você começa a tratar de frente. E ao contrário, não, o Tiago lembrou disso, você está num teatro novo, num teatro participativo, por assim dizer, em que o ator provoca a plateia. Ele lembra, e eu me lembrei, quando eu morava na Alemanha, em 1966, eu fui ao teatro ver uma peça de um sujeito maluco chamado Peter Handke, que existe até hoje, não? E que escreveu uma peça que se chamava O Público Será Xingado. Não? E era o que acontecia. Era uma coisa muito estranha, não? Porque a peça ia se desenrolando e, enfim, o ator começava a provocar o público. Não? Na época ele virava-se para o público, mas vocês são os burgueses, vocês são os de nada. Enfim, começava, e chegava um momento que você via alguém do público falar assim: você que é burguês, você que é um idiota. Era uma coisa muito estranha isso. Isso foi o germe desse tipo de teatro. O que a gente estava discutindo um pouco aqui é se a perda dessa aura, enfim, a perda da súplica, você não se dobra mais, se na verdade nós acabamos provocando esse tipo de participação, um teatro um pouco diferente, e se o Supremo está entrando nessa. Eu já ouvi alguém falar que o Brasil é um país de 190 milhões de técnicos de futebol. Talvez estejamos nos tornando um país de 190 milhões de juízes do Supremo. Um pouquinho, muita gente se arvora com a maior facilidade para dizer está certo ou está errado. Que é uma coisa incrível e nova. Isso a gente não via isso. A decisão do Supremo se cumpre, não? Ela é afetada desse jeito. Não? Enfim, como... sei lá, não? Por que esse técnico e não aquele outro técnico? O Brasil trocou de técnico. Será que esse espírito está entrando aí dentro também, na medida em que um julgamento como esse fica na boca do povo? Então, todo mundo se sente à vontade de dizer se está certo ou está errado. Quando, há pouco atrás, você realmente fosse, mesmo em casos emblemáticos, você continuava suplicando, você se dobrava. O Supremo era lá em cima. E a gente ficava embaixo. O que realmente é alguma coisa humanamente muito forte, por isso que essa modificação talvez choque. Eu me lembro do etólogo Walter Burkert, eu gosto de citá-lo sempre no livro sobre a religião e as origens da religião, em que ele diz, enfim, apoiado lá nas pesquisas que ele faz, e que a noção de hierarquia, onde é muito forte esse suplicar, esse ajoelhar-se, etc., a noção de hierarquia